Olá pessoal, tranquilo? Rapaz, recentemente eu fiz um vídeo fiz alguns textos falando sobre, fazendo analogia da política com o jogo de xadrez e é bem interessante. O andar da carruagem, ele é fantástico. Você vai observando movimentos. Eu sempre falo para os meus amigos que a primeira linha do xadrez é o povo, é o mais limitado, os peões, aquele que só pode dar um passo de cada vez. Isso foi dado na época das manifestações. Ele pode dar dois, posteriormente é um passo de cada vez. A partir daí, dessa linha, nós temos o que nós chamamos da nobreza, né? Então você tem ali a torre, para quem não conhece, pode ir para frente e para os lados. Você tem o cavalo que pode andar em L, ele anda três casas sempre em L. Você tem os bispos que andam na diagonal. E você tem também o rei e a rainha. Para quem entende um pouco de xadrez, a rainha ela pode fazer todos os movimentos menos o do cavalo. Tá conseguindo captar aí? E aí, nesse processo político, e o xadrez ele é um jogo político, onde você tem duas nações brigando ali, né? Você tem dois grupos distintos lutando ali pelo poder. E eu acho interessante, tem um artigo que falava sobre os microgrupos que eles se unem para chegar ao poder e depois eles se divergem, eles começam a se atacar. É um processo bem autofágico e político na tentativa de sobrepor dentro do poder. Políticas faz com ocupações de espaço de poder igual o xadrez. E quando eu vou analisando esse cenário, esse xadrez, eu vejo que a torre, o castelo, a casa, a sustentação do rei, nesse caso do nosso presidente, é a sua família. Ele tem ali um senador, ele tem um deputado federal e ele tem um vereador que simbolicamente estão no plano federal, eles estão na casa do povo e eles estão nos municípios, estão nos estados representado pelo Senado, eles estão com o povo representados pela Câmara Federal e eles estão nos municípios representados pelo vereador Carlos Bolsonaro, que podem chamar ele de louco, mas ele é um estrategista no ponto de comunicação, ele faz aquelas loucuras, mas ele é muito inteligente. E não pensem que o grupo do presidente Bolsonaro ele é burro, são extremamente estratégicos. O que você vê fazendo hoje, o que você vê no discurso dele, o que você vê acontecendo, tem muito de teoria das massas. Quem fez comunicação, eu lembro que na faculdade eu vi teoria das massas, e você vê muito de teoria do medo. Como é que se trabalha o medo na segurança pública e como é que se trabalha o medo na população. Além disso, ele tem do lado dele, e ele não é hegemônico, né, nas forças de segurança, principalmente na cúpula do exército, eu tenho certeza que ele não é, talvez o Mourão seja um pouco mais. Ele tem os cavalos ali, eu diria que os dois cavalos representam a segurança pública de um lado e as forças armadas do outro. E o cavalo ele anda em L, ele avança muito no território. E é interessante você observar que o cavalo ele pode passar por cima do povo e por cima da nobreza para vencer o inimigo. Então, cuidado com o cavalo. Quem sabe jogar com cavalo sai na frente em várias jogadas. E ele tem os bispos. Os bispos, eles representam neste momento os conselheiros, a igreja. O discurso hoje o presidente ele fez um decreto onde ele libera as lotéricas para serem abertas e coloca as igrejas como essenciais, né? como, como serviços essenciais para a população. O discurso que ele usa é o mesmo do pastor Silas Malafaia. Não vou entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado, mas é o mesmo. Significa que os conselheiros dele são ligados à igreja. O Onyx é ligado à igreja, a Damares é ligado à igreja, o bispo Silas Malafaia e o grupo de pastores são ligados à igreja, então ele tem uma influência muito grande das igrejas. E a igreja hoje, com esse decreto, ele acaba equiparada ao comércio, se você parar para observar. E ele tem a rainha.
A rainha, normalmente, são os empresários, a economia. Ele tem os empresários do lado dele. O Guedes, para mim, é a grande rainha nesse jogo. Só que aí surge um peão que de repente ocupa um espaço, um xadrez. Quando ele chega do lado inimigo, ele ganha a prerrogativa de se tornar uma rainha. E aí essa rainha, na minha opinião, que surge é o Mandetta. Só que não tem espaço para duas rainhas. E aí começam os conflitos. E o Bolsonaro, ele posta uma foto com o Guedes, dizendo que é amigo dele no Twitter, e demonstra que a minha rainha não é a saúde, a minha rainha é a economia. E ele passa com o seu discurso a defender a economia ferrenhamente. E aí ele desequilibra todo o jogo, ele bagunça, lembrando que anteriormente a mídia é colocada como uma instituição que tem credibilidade, as pessoas começam a acreditar na mídia e ele desconstrói tanto a mídia quanto os governadores que começam a exercer uma liderança nos estados. E a história, eu sou formado em história, a história ela nos mostra que na briga entre governadores e a União, às vezes os governadores saíram na frente, a não ser com golpe.